Outra questão interessante, dentro ainda dos elementos do ato administrativo, é o conteúdo ou o objeto do ato. Falamos que o conteúdo ou o objeto é o efeito jurídico que o ato produz. Quando nós falamos em ato administrativo, nós vamos lembrar que nós temos determinados atos administrativos que são vinculados e atos administrativos que são chamados de discricionários. Nos atos administrativos vinculados, a administração só tem uma opção. No ato administrativo discricionário, o administrador pode escolher dentre várias possibilidades, todas elas legais, ele vai escolher qual é a que atende de forma melhor o interesse público. Portanto, o que é o conteúdo? É aquilo que o ato administrativo determina. E outro elemento do ato administrativo é a forma. Na verdade, a forma escrita é a regra, mas nós temos outras formas de ato administrativo. Agora há pouco citei uma delas, o semáforo. A luz vermelha do semáforo é um ato administrativo, o apito do guarda é um outro ato administrativo, inclusive descrito no próprio Código de Trânsito. Não é? Um silvio longo, um breve, não é? Coisas que a gente vai esquecendo, mas é um ato administrativo. A placa de trânsito é um ato administrativo. Não é? Pode existir ato administrativo verbal? Né? A princípio pode, não é? Mas a regra é, o ato administrativo é um ato escrito, para que depois possa ter, na verdade, a sua conferência para verificar se é legal, enfim. Não é? Então a regra é o ato administrativo escrito. E a finalidade é sempre o interesse público. Todo ato administrativo deve ter por finalidade o interesse público. E nós temos ainda uma questão muito importante, não é? Aqueles sintomas de desvio de poder e desvio de finalidade. Como que, normalmente, os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas ou, eventualmente, o Ministério Público, como que se percebe, não é, a princípio, que tem alguma coisa errada? Existem determinados, aspas, sintomas de desvios, não é? Quando a motivação for insuficiente, ou quando a motivação for muito longa, páginas e páginas de motivação, a pessoa já fica preocupada, alguma coisa errada tem. Não é? Ou quando os fatos são camuflados em uma motivação, não é? Ou quando existir uma inadequação entre o motivo e o conteúdo do ato. Não é? Nós falamos que quando existir uma adequação razoável e proporcional entre o motivo e aquilo que o ato determina, nós falamos que existe aí um mérito do ato administrativo, porque existe um equilíbrio, não é? O que aconteceu e o que a administração pública decidiu. Deve ter um equilíbrio. E quando ocorrer esse equilíbrio, de forma razoável e proporcional, falamos que a decisão é justa, perfeita. Se não for assim, ela é inválida e vai causar problemas com certeza. Né? Bem, para finalizar, nós temos que falar dos atos nulos. A própria lei do processo administrativo estabelece com muita clareza, não é? Qual é o ato nulo? O ato nulo é aquele que descumpre essas regras que estamos falando. Descumpre o princípio da legalidade, descumpre a própria norma, descumpre o princípio da finalidade, ou seja, o ato é nulo quando ele não atende o princípio da finalidade. Só que a própria lei do processo administrativo, em razão de um princípio de segurança jurídica, diz o seguinte: a administração precisa ter um prazo para anular, para invalidar aquele ato. E a lei do processo administrativo federal diz que esse prazo é de 5 anos. Ou seja, se no prazo de 5 anos a administração não perceber que aquele ato é inválido, é nulo, não tem efeito, os seus efeitos continuam. O ato é invalidado, mas os seus efeitos continuam. Claro,
se o beneficiado atuou de boa fé, porque se estiver de má fé, ele perde o direito. E o ato administrativo que pode ser convalidado? O ato administrativo que pode ser convalidado, ou seja, corrigida a ilegalidade, são todos aqueles que for possível a convalidação, desde que não cause prejuízo a terceiros ou ao interesse público. Mas quando nós falamos de todas essas características, né, de observância da lei, observância dos princípios, nós vamos lembrar também que nós temos formas de controle, né? Formas de controle interno da própria administração e o controle judicial. Quando for controle da própria administração, a administração pública, observado aquele prazo de 5 anos, poderá invalidar o ato administrativo, né? Ou revogar se não for mais conveniente. Mas nós temos também um controle judicial. E esse controle judicial, ele avalia apenas a legalidade do ato administrativo. Então, quando a questão for levada ao judiciário, o juiz vai avaliar apenas a legalidade. Claro que para avaliar a legalidade, ele vai verificar se a administração, na execução do ato administrativo, atuou de forma equilibrada, ponderada, falamos, de forma razoável, proporcional. Se o agente era competente, se existe esse equilíbrio, né, entre a situação de fato e o que foi determinado, se a forma está correta, se o interesse público foi observado, se existir algum vício em toda essa estrutura, o judiciário vai dizer, esse ato é ilegal e invalida. E aí, claro, pode sobrar a responsabilidade para o servidor, conforme vamos tratar na nossa próxima videoaula. Eu quero, com isso, finalizar efetivamente o tema de hoje. Ficou um pouquinho longo, porque o tema realmente é um pouco difícil, não é? Quero agradecer a atenção de vocês. Recomendo que leiam os textos, que leiam a lei do processo administrativo. Okay? Um bom trabalho a todos e nos veremos no nosso próximo encontro. Até breve.